Você entrou na faculdade de medicina e se sente pressionado, cheio de matérias novas para estudar? Pois é, foi assim que eu me senti e nesse vídeo eu vou falar 5 dicas que eu me daria caso eu estivesse entrando na faculdade de medicina hoje. Mas antes de falar dessas 5 dicas, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse nesse canal para a gente chegar em 100 mil inscritos. Tá meio longe, mas eu acredito que uma hora a gente chega. Então é só apertar nesse botão de inscrever-se e também no like, porque se você apertar o like, esse vídeo vai ser espalhado para mais pessoas e vai facilitar esse processo. Primeira dica, faça flashcards, principalmente para conteúdos que envolvem imagens. Esses conteúdos são diversos e podem ser histologia, anatomia. Anatomia eu recomendo que você tire foto durante as aulas práticas dos professores enquanto eles estiverem apontando as estruturas, porque assim vai ser bem aquilo que ele vai cobrar na prova prática, ou seja, se ele estiver ensinando lá, mostrando a peça, tudo certinho, você tira a foto e logo após você faz um flashcard, porque isso vai facilitar seu estudo e vai ser basicamente o que você vai fazer no dia lá da prova, colocar os nomes de acordo com o alfinete. A questão da histologia é porque geralmente as provas elas são práticas. É claro que, por exemplo, na UNB a gente não olhava o microscópio na prova prática, porém o professor ele colocava uma imagem lá na lousa mostrando ali as estruturas, tecido muscular, tecido epitelial, enfim, os vários tecidos que poderiam ter no corpo, e aí você tinha que assinar lá a opção correta ou escrever que tecido era aquele. Então é bem importante você ter essa associação da imagem com o que ela significa, o que ela representa, o nome daquela estrutura. Fora isso, tem outras partes muito importantes, como patologia, que também vai envolver essa questão de imagens, é uma histologia mais voltada para a doença, saber quando vai ocorrer alterações em um tecido normal. Eu também recomendo você fazer, por exemplo, para parasitologia, que envolve a diferenciação de diferentes vetores, diferentes agentes etiológicos de cada parasitose. Então, vale muito a pena você aplicar essa técnica dos flashcards. A segunda coisa que eu faria de diferente seria ler mais desde o início. Eu me forçaria a ler e não a simplesmente ficar procurando aulas no YouTube. Não tem problema você procurar aulas no YouTube, porque tem aulas muito boas. Tem, por exemplo, a MK Fisiologia, que ensina muito bem. A gente tem a teoria da medicina para imunologia, que ajudou muito. Só que eu acredito que é mais para dar uma lapidada ou você lembrar de alguns conceitos. Por quê? Porque o livro vai ser a fonte de pesquisa desses professores que você está assistindo. Então, se você for no livro, você vai direto na fonte, você vai ver mais detalhes, mais coisas que eles poderiam abordar e deixaram de abordar para facilitar a aula. Então, às vezes você tendo um primeiro contato com a aula e depois indo para o livro é algo melhor, porque aí você se aprofunda, você vê os detalhes, você vê o que o professor pode cobrar, o que não pode, etc. E facilita ali o seu estudo e até você pode ir melhor na prova se você ver mais o livro ao invés de ficar vendo videoaulas. Por quê? Porque você acabou de assistir a aula do professor e a aula do professor já é bem expositiva. Você tem que concentrar ali no seu tempo e ir lendo, mesmo que a leitura te force, mesmo que você não goste muito de ler, é importante ir se adaptando e ir tendo esse hábito, porque quanto mais você treina a leitura, mais fácil vai ficando. Claro que vai ser chato, mesmo quando você ler muito, só que vai se tornar mais fácil. Então a segunda coisa que eu faria seria ler mais. Terceira coisa, e não menos importante, seria dar menos ouvidos às críticas. Infelizmente, não importa o lugar que a gente vai na vida, a gente sempre vai ter que conviver com as críticas. Quem critica é porque não tem espelho em casa. E por isso é normal. As pessoas vivem criticar uns outros e quando só autoavaliam, só veem defeitos. Mas não estou preocupado com isso. Nunca tive, porque quero estar agora. Não me importa aquilo que as pessoas pensam de mim, aquilo que opinam. Para mim, isso não é importante. O mais importante para mim é fazer as coisas bem dentro de campo. Quando as coisas acontecem bem dentro de campo, as pessoas não têm moral para falar do que seja. E as coisas dentro de campo correm bem, jogo bem, faço golos, estou num grande clube. As coisas quase sempre correm bem, por isso não tenho que estar preocupado com aquilo que os outros pensam. Vai ter gente falando que, seu vídeo é ruim, você não é tão inteligente, você não é atleta, você não sei o que, você não isso, você não aquilo, você não é bom demais, você isso e aquilo. Enfim,
sempre vai ter alguém para criticar. E o que você tem que fazer? Você tem que acreditar em você, você tem que se conhecer primeiramente. Se você não se conhece, você vai acabar escutando essa crítica, vai internalizar e você vai achar que você é aquilo que a pessoa falou. E não necessariamente é. Você pode estudar, você pode se tornar mais inteligente, você pode treinar e você vai se tornar um atleta melhor. Você pode fazer diversas coisas, sempre há a opção de melhorar. A gente tem que parar de pensar na vida como se fosse tudo uma competição contra o outro. Às vezes é uma competição muito mais contra nós mesmos do que contra uma outra pessoa. Então a gente tem que separar bem essas coisas e focar no nosso, focar em simplesmente melhorar e não dar ouvidos a essas críticas. Fora isso, vai ocorrer, por exemplo, fui mal em uma prova, e todo mundo viu, supondo. Todo mundo viu, saiu o seu nome ao invés de ser a matrícula. Você não pode internalizar aquilo e se sentir o pior estudante do mundo. Você tem que olhar, falar, beleza, vou melhorar nesse ponto, eu vacilei por isso, não dei tanta atenção a esse conteúdo, mas essa nota não representa tudo aquilo que eu sou, então na próxima eu vou melhor. Então essa é a minha dica, não dê ouvidos para as críticas, é claro, reconheça as críticas e tente melhorar, mas não internalize-as e também analise seus erros em cada prova. Quarta dica, eu teria um banco de questões. Aí você pode escolher os mais diversos bancos de questões. Eu vou indicar um aqui porque eu sou patrocinado pelo Estratégia Med, eu tenho um cupom de 10% de desconto para quem assinar lá, que é TMED-UNB. E nessa plataforma você vai encontrar mais de 50 mil questões das mais diversas bancas. Ali você vai ter USP São Paulo, você vai ter Revalida, Unicamp, CESDF, enfim, é um banco de questões bem vasto. E nesse banco de questões vai ter principalmente questões de concurso e de residência. Então, se você está se preparando para uma prova como essa, ajuda muito você ter esse banco de questões para ir você treinando. Fora isso, no Estratégia tem a opção de você fazer o ciclo básico, né? Um cursinho do ciclo básico, melhor dizendo, né? O ciclo básico de uma faculdade, né, gente? Por favor. Mas você vai ter ajuda ali, você vai ter contato com professores, igual eu falei, é bem importante ler o livro, mas às vezes o professor vai dar uma direcionada ali no que você deve estudar e é um banco de questões muito bom. Há outras opções no mercado também, há o MedSimple, por exemplo, eu vou deixar o link deles na descrição. Eu também consegui uma comissão de 10%, só que não tem esse cupom de desconto, né? No caso que tem para o Estratégia. E no MedSimple, as vantagens do banco de questões deles é porque tem muita questão para o ciclo básico. Então, eles produziram aquelas questões, só que em compensação, às vezes tem um errinho ou outro ali, principalmente na hora deles colocarem um gabarito, coloca, ao invés de, sei lá, eu tô fazendo uma questão de imuno e sem querer eles colocaram a resposta de uma questão de embriologia. Às vezes pode acontecer, assim como outras plataformas, né, que podem ter esses erros, mas deveria ter como notificar. Porém, para o ciclo básico é um banco de questões bom, se você acha diversas questões, mas tem esses detalhezinhos aí que você tem que se atentar em relação ao MedSimple. E em relação à Estratégia Med, o único possível defeito é porque para ciclo básico, infelizmente, os concursos, as provas e as demais instituições que cobram esses processos seletivos, eles não colocam tantas questões assim do ciclo básico, então acaba que é um número um pouco reduzido, mas nem tão reduzido assim, ainda dá para fazer muitas questões dos diversos assuntos da medicina e do ciclo básico pelo Estratégia. Então, se você tem interesse, o cupom de 10% de desconto na descrição desse vídeo. E a quinta dica é a seguinte, eu não deixaria de ir na academia. Pois é, pode parecer meio distoante com as outras dicas, né, que eram relativas a estudos, a não haver as críticas, etc. Mas ir na academia eu acredito que foi fundamental para mim, principalmente nesse novo semestre. Nem que você vá no almoço, mas vá para a academia. Você sente como se você tivesse recarregado as suas energias. Às vezes eu estou completamente cansado para a próxima aula, nem quero participar, mas eu vou para a academia, ganho energia, ganho força, mas assim, o que eu quero dizer é que eu ganho energia quando eu vou para a academia, eu me sinto melhor comigo mesmo, e eu acredito que se você for para a academia na hora do almoço ou quando der, vai ajudar muito nesse processo.
Claro que às vezes você indo depois da faculdade fica difícil, você indo antes você fica muito cansado, mas é muito importante você ir. Não deixe de ir na academia, coloque isso como uma prioridade, como se fosse uma matéria optativa que você tem que fazer. Mas vá e não deixe de cuidar da sua saúde, coma bem, se você conseguir preparar seu lanche, prepare, leve. E é meio que isso, assim, às vezes a gente quer negligenciar essa parte da nossa vida, mas ela é super importante e a gente não deve deixar de lado a atividade física. Se você puder fazer um futebol, faça um futebol, até para você que eventualmente está no cursinho e está assistindo esse vídeo, é bem importante você ter esse tipo de momento. Eu não digo nem de lazer, é um momento de prioridade na sua vida, que é a sua saúde. Então essas foram as 5 dicas que eu daria pra mim, caso eu estivesse entrando na faculdade de medicina hoje. Se você gostou desse vídeo, peço novamente que se inscreva nesse canal, deixe o like, comenta e mande para algum amigo que quer entrar em medicina ou que já está fazendo medicina e está no primeiro semestre ou segundo, terceiro, enfim. Valeu, galera. Até mais.